Olá a todos, aqui é Bruno, representando a Road to Metal, e como o próprio título sugere, hoje temos uma convidada muito especial. Ela tem uma conexão com o Brasil, ela foi a vocalista da Nervosa, está do outro lado do globo, e agora ela virá com a sua própria banda, Bloodhunter. Ela é diva, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Olá, tudo indo? Boa tarde. No caso aí Boa seria, tarde. no caso aí seria boa noite na Espanha. Quase conheci. É dia, todavia. E já percebi um ótimo começo com o Goku ali atrás. Já percebi que já será uma Está aí ótima, acompanhando. será uma excelente trocada de ideia, inclusive. É um invitado excelente. Bem, hoje estamos em maio agora, mês em Uhum. que Knowledge Was the Price realiza 3 anos Ah, de sim. existência, faz 3 anos de aniversário. Como está se sentindo agora? Ah, é um álbum muito beijo. Agora tem muito tempo. Agora as bandas têm que trabalhar muito rápido. É muito difícil poder continuar a apresentar um álbum que foi lançado faz 3 anos, sabe? Mas o Black Hunter é uma banda que pode fazer isso. É muito curioso porque já acontecera com álbuns prévios. A gente, esse ano, fez uma turnê na China com Sim, sim. Ginger, mas confirmou essa turnê na Latinoamérica para o próximo mês de julho. Uhul. Finalmente! Então, a gente fica muito ansiosa por tocar lá. É um privilégio poder apresentar esse álbum que deu tantas alegrias para a gente. Sim, sim. E ele foi inclusive composto durante a época dos dias do Resident Evil. E eu vou chegar nesse tópico bem em breve sobre Resident Evil, de fé e fato. Ok. E a pandemia, ela acabou afetando o processo de composição de álbum, as relações interpessoais de uma maneira que nenhuma outra tragédia ocorreu anteriormente. Como que foi a realização do álbum em si, do Knowledge Was the Price, durante uma época tão delicada que foram os dias do Resident Evil? Para nós foi bom porque a gente tinha toda a música composta previamente da pandemia. A gente acabou de Uhum. compor, acho que em 2019 para 2020. Entrou no estúdio no 21 por causa da pandemia. E depois a gente teve que esperar pelo planejamento da discográfica, que, como sabe, eles marcam o seu próprio planejamento para o lançamento mesmo. E demorou como um ano a mais. É por isso que esse álbum foi lançado em 2022. Mas o álbum ficava pronto para ser lançado em 2020. E igualmente a gente valorou que no meio da pandemia não ia poder fazer muita apresentação em vivo, sabe? Então tinha muito jeito de lançar nada. E a banda lançou um live com uma espécie de cara A e cara B, com temas em vivo de um show aqui na Espanha, que foi o nosso primeiro show assim muito grande como headliners. Foi a reedição do primeiro álbum da banda que ficou esgotado. Teve um artwork novo, um pôster, os bonus tracks do live. Foi muito foda esse álbum. Foi uma boa decisão porque a gente esperou um pouquinho mais para lançar o Knowledge. Não passou tanto tempo sem lançar nada. Certo. E não só o álbum do Blood Hunter passou por isso, mas agora trazendo agora uma conexão tua com o Brasil e o fato de tu ter tocado com a Nervosa, ou melhor dizendo, sendo a frontwoman da Nervosa. Uhum. Uma pergunta agora um pouco à parte. Como que foi o processo de escolha? Como que aconteceu a tua convocação
para ocorrer este elo de ligação, por assim dizer, entre você com o Brasil, ou seja, a sua entrada na Nervosa? No ano 2019, o Bloodhunter abriu uns shows para a Nervosa aqui na Espanha. Ainda ficava na banda Luana e Fernanda Lira. Certo? E aí a gente teve um primeiro contato com Prica, mas somente durante esses dias, sabe? A gente não teve contato depois disso, nada parecido. Mas foi muito legal porque elas falaram para nós, tudo bem, sabe? Havia boas vibrações. Houve uma E, camaradagem, por assim dizer. sim, sim, foi muito bom. A gente gostou muito dessa turnê. E depois, no meio da pandemia, eh, a Prica me enviou uma mensagem por redes sociais perguntando para mim se eu queria ser a nova vocalista da banda. Eu fiquei muito surpreendida porque ninguém sabia da saída da Fernanda e de Luana e foi como boom. Achei muito complicado. Em um primeiro momento eu não sabia muito bem que responder, porque eu tinha minha banda, mas era um sonho para mim ficar numa banda como frontwoman, uma banda toda eh, Feminina, formada por meninas. Esse era, sim, era como meu sonho da vida, sabe? Por certo? mais metal extremo. Então, para mim foi como, uau, eu gostaria muito de estar aí. Mas nunca acreditei que eu ia ser a escolhida, sinceramente, porque eu vi outras audições de outras meninas que a Prica me mostrava para mim, eu ficava como, oh, eu nunca vou poder superar isso, sabe? Era a Porque síndrome do impostor atacando. totalmente, Eu também passo por isso. totalmente. E depois também essa doble leitura, sabe? Como eu vou encher esse lugar que a Fernanda ocupava na banda era muito complicado porque eu não tocava baixo, ela era muito querida por todos os fãs e, caralho, foi muito difícil, muito difícil. No primeiro momento eu acho que enviei, não sei, 10 vídeos ou mais porque eu falava para mim, ok, e você canta habitualmente, ok, bom. Mas depois, eu gostaria mais de uma voz mais similar com a da Fernanda. Ok, vou tentar. E se você tentar meter um pouco de voz melódica, vamos ver. Ok, eu enviava. E foi um processo muito longo, muita video call, Testes também. mas sim, sim, eu tive que fazer vários testes e o último teste, o mais difícil para mim, foi que ela pediu para mim escrever uma letra para uma das músicas novas. Ela tinha sua própria letra, mas ela falou para mim: Ok, eu quero que você trabalhe nessa letra, que envie para mim sua proposta. Foi como, ok, eu escrevia letras para minha banda em Bloodhunter, mas é diferente, sabe? Porque você pode perguntar isso aqui, isso lá, como é que faz isso, gosta daquilo, mas eu tinha que dar 100%, sabe? Entendo. Mas foi bom porque finalmente ela me falou que ela me perguntava muito por esse compromisso com o projeto, e por mais eu compreendi que era uma situação muito Delicada? complicada. Sim. E aí finalmente ela me falou, ok, você vai ser a nova vocalista da banda e essas vão ser as suas... Hum, Sim. Ela me falou da Eleni como nova baterista. Eu conheci a Eleni de um vídeo no YouTube que eu vi ela tocando uma música de Slipknot. E para mim foi como, olha, essa menina, ela realmente é finalmente, muito habilidosa. muito. Eu nunca conheci uma pessoa com esse nível de entendimento do instrumento, sabe? Ela pode tocar qualquer coisa. Ela pode tocar bossa nova, black metal, tudo bem para ela. E por mais a Mia Wallace, que vai ser a baixista, para mim era uma, sabe, não sei, a mulher que eu sempre admirei, ademais de Sabina Klassen, Angela Gosso, ela foi a única pessoa no underground, no metal extremo, que chegou a uma posição de êxito com bandas muito grandes na história do black metal. E para mim isso era top, sabe?
Foi muito legal. Essa época foi incrível. Eu fico muito grata por ter a oportunidade de viver essa experiência. Foi uma experiência muito gratificante, eu imagino. Foi, sim. E ainda aproveitando esse gancho de estilos diferentes, eu tenho que fazer uma certa menção. Mais especificamente na faixa título, existe uma parte em que o Daniel solta uma linha de baixo que lembra muito o que é visto no Cynic, o que a posteriori o Steve DiGiorgio fez com o Def em Individual Thought Patterns em diante, que é uma linha um pouco mais um Def técnico. Será que Uhum. essas partes podemos esperar num futuro muito previsível para o Blood Hunter? Pode, sim. O Def é uma das bandas mais amadas por Dani Arcos, que é o nosso guitarrista, é membro fundador. Excelente gosto, É, inclusive. sim, ele é um guitarrista muito foda. Tem muita técnica, mas é muito apaixonado, sabe? E quando você consegue transmitir isso misturado com uma técnica, é muito bom, porque há muito músico que toca muito bem, é muito legal, muito técnico, mas não transmite nada. Eh, eu não gosto disso, porque o Black Hunter é uma banda que vai mais para frente, sabe? É mais de sentimento, tem muito groove. Muito E, feeling, como muitos falam. sim, sim, é muita melodia, mas tem muita parte extrema também. E no início a gente não sabia muito bem onde encaixar, porque para a gente mais o black metal era muito melódico, mas para a gente que era mais melódica era muito black. Então foi mudando e acho que o Knowledge foi um começo desse novo caminho que a gente vai percorrer com esse próximo álbum. Entendo. E ainda de certa forma no mesmo tópico, tem uma pergunta que é até um pouco perigosa, pelo menos pelo meu ponto de vista. Ok. O que acontece? No Uh, final de março e no começo de abril, ocorreu uma tendência, ou como a galera nova gosta de chamar, Trend. trend, de colocar uma imagem do estúdio Ghibli em formato de inteligência artificial. Muitos aderiram, outros, como eu, não Ah, aderiram, porque eu estou começando a entrar no ramo uhum, artístico de certa forma, e eu entendo como que é uma ofensa você utilizar um trabalho que foram horas e horas e dias gastos de maneira muito banal, por assim dizer. uhum, uhum. Trazendo a IA no mundo da música, qual é a sua visão sobre, no futuro muito próximo, as pessoas começarem a utilizar IA desde a realização da parte artística do álbum até, em última instância, uma possível substituição de musicistas, fazendo as linhas de bateria, linhas de guitarra, de baixo e até mesmo a voz. Uhum. Olha, eu acho que isso existia muito antes da IA. A gente programava baterias, a gente, quando não tinha muito dinheiro para gravar, chamava para alguém programar alguma coisa. No estúdio você podia com Pro Tools, muita programação, fazer essas coisas que você não podia gravar. Acho que a IA pode ser uma boa ajuda, mas nunca vai poder substituir o trabalho de uma O pessoa trabalho enquanto a real. parte, sim, enquanto a parte emocional, sabe? Mas pode facilitar muito. Eu acho que para muita pessoa que não tem essa possibilidade de ir num estúdio por um mês inteiro ou trabalhar com outras pessoas, é muito bom porque permite poder desenvolver esse potencial, talento que pode estar aí. O Blood Hunter nunca utilizou IA para isso, porque eh, a gente crê muito no orgânico. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Linkin Park com essa nova Sim. formação, e eles falavam que para o artwork ninguém utilizava em nenhum momento IA. Eram fotografias reais de três pessoas trabalhando com água, cores, fume, Suando. eh, sim, texturas, todo muito orgânico. Isso foi muito legal porque tem um simbolismo mesmo de essa nova formação que surge de uma matéria que parecia morta, mas não.
essa música, esse talento, esse projeto Comendo a estava semente aí. dos deuses. Sim, muita mágia, sabe? Essa coisa, mas eu gostei muito disso, porque hoje em dia as pessoas, mais que para ajudar-se daí, tentam de fazer coisas muito rápido, mais fáceis, mas menos pensadas, sabe? Não tem esse conceito detrás. Entendo. Porque existe todo um contexto, uma história, quando é feito por uma pessoa, por um humano em si. Quando é uma coisa máquina, é aquela coisa desalmada, praticamente. E a máquina pode errar, sabe? Porque você faz provas com chat GPT, e você pergunta alguma coisa, sim, tem muito acerto, mas também erra, porque é uma máquina, sabe? E como qualquer máquina, perdão, ela atua numa lógica até concatenada, da seguinte forma. Exato. É um quadrado, sabe? É, basicamente, cada um no seu quadrado, como falamos aqui no Brasil. Uhum, isso. E levando em consideração o dia de hoje, há exatamente 2 semanas atrás, ocorreu a tua participação na no show conhecido como Diabolos em Ópera 2, Uhum, que uhum. foi no Palácio de Vista Alegre, salvo engano, Está alegre, Vista sim. Alegre, em Madrid, 10.000 pessoas. 10 mil pessoas. Tem como contar como foi o processo, como foi desde o convite até a realização, toda a sensação como um todo? Como foi essa experiência para você ter ido ao palco junto com o Mago de Oz? Eu comecei a trabalhar com Mago de Oz em 2018, quando eu fazia um ano ou menos de que saíra do programa do TV show de The Voice, aqui na Espanha. E eles me contataram porque estavam no estúdio gravando um novo álbum, Ira Day, e eles tinham um par de músicas que queriam testar com gutural. E eu achei muito foda porque eles nunca fizeram Nunca uma tinha feito coisa antes. assim. Fiquei como, ok, você é a primeira pessoa que vai cantar um álbum de Maldeos nesse registro. E a mais primeira menina a fazer uma coisa assim para eles. Isso me motivou muito, sabe? Foi como, sim, vou fazer. Quando cheguei no estúdio, aí fiquei assustada, sabe? Porque era tudo muito profissional. Eu trabalhar com outras pessoas, trabalhei com o Camelo, trabalhei com Holy Moses, com mais bandas, mas tem uma forma de trabalhar muito orgânica, porque eles vão no estúdio, escrevem tudo lá, gravam tudo junto, é como, uau, é, isso é rock and roll, sabe? Sem contar que é um time grande também. Isso é a essência da música. Pessoas juntas com a mesma ideia, trabalhando juntas, foi muito legal. E aí eu gravei esse primeiro álbum, passei todo esse brau, 3 meses, acompanhando eles nos live. Isso foi muito foda também, porque era quase sempre aqui na Espanha, nos meses de julho, agosto, tem muita festa. Então, a gente toca no município que tem, não sei, é, um palco para 5.000 pessoas, para 9.000 Certo. pessoas. É muito louco. Isso cada noite, todos os dias. Foi muito bom para mim, aprendi muita coisa, como se deve mover um vocalista num palco com 10 pessoas mais, cantar com outro vocalista, foi muito, muito bom. Depois disso, eh, eles me convidaram para esse último álbum de Alicia no Metalverso, que eles lançaram um ano atrás, para a mesma coisa, para gravar umas vozes culturais para uma das músicas. Fez um ano, fizeram um show de lançamento aqui em Madrid, eles me convidaram também para cantar, apresentar esse álbum. E depois, como a gente tem amizade, o Diabolos vai ser um show muito grande, vai ter lançamento em DVD. Eles tiveram essa vontade de contar comigo e foi muito bom, porque, imagina, é um sonho formar parte da história de uma banda, assim, sabe? Ter imortalizado num DVD é como, uau!
Aí, esse era eu. É um outro nível. Outro nível, exatamente. Sabe o que é ficar num palco com um barco pirata, canhões, Faltava o tapa-olho. pirotecnia, assim. Chapéu também. Foi muito legal. Tinha bailarinas de dança folk, tinha um coro gospel, é outro nível. Eu cheguei a ver um vídeo no Instagram que foi um compilado que tu havia postado e, sendo brutalmente sincero, mal posso esperar para poder ouvir aqueles gritos ao vivo, porque Eu também. o formato bootleg, por assim Sim. dizer, muitos demonizavam até muito tempo atrás, mas eu sempre o abracei, né? Pode-se dizer como bootleg, porque não tem masterização, Uhum, pós-processamento e a porra toda uhum. depois, porque é a experiência real. E quando eu vi aqueles vídeos, eu falei, puta que pariu, daqui a 2 meses eu realmente espero testemunhar essa gutural que realmente pode parecer ser bajulação besta, mas que é uma gutural ridiculamente poderosa, devo admitir. Mas olha, porque o meu registro, False Chords, é difícil de aprender a fazer sem machucar você. Mas uma vez você tem a técnica, sempre é muito poderoso. É muito espetacular, porque tem muito volume. Então a gente é como, uau! Mas outra coisa difícil do Mago de Oz é que a gente teve que aprender a fazer isso mais melódico, mais frágil. Tudo numa mesma música. E para mim foi como, nunca tinha feito nenhuma coisa como essa, sabe? Eu sempre canto num registro, ou dois, mas três. Foi muito. O Peter do Hypocrisy, ele costuma variar entre grave e agudo na mesma música. Sim, isso pode fazer, mas cambiar de técnica, para Nossa, mim é crazy. E tem muitas vocalistas que podem fazer isso, tem Tatiana Ginger, da Spirit Box, muitas pessoas dividem entre registro extremo e melódico, mas são partes muito concretas, sabe? muito Não pontuais, tem um. específicas, não aquela Sim, constante, como aconteceu agora 2 semanas atrás. exatamente, exatamente. Para mim foi um minuto, sabe? Mas toda uma vida. Ah, foi um carrossel imenso, deve ter sido muito foda isso. Falo foda nos dois sentidos da palavra. Eu lembro que ficava nessa parte da música, eu estava, agora é. Estava suando, sabe? Mas espero que fora bem. E considerando que quando falamos sobre o continente velho, nós geralmente pensamos em países no ramo do metal, nós pensamos em países como Inglaterra, Alemanha, Hum, a Suécia, por causa da sua cena do death metal, hum, da Gotemburgo e etc e tal, hum, o black metal da Noruega. Como que é o sim. suporte do metal na Espanha? Como que ela ocorre exatamente? Muito complicado, porque tem duas versões, sabe? É como Hum. se você é uma banda estrangeira, aqui não tem problema. Todo mundo vai assistir os seus shows, vai ser muito legal, a gente vai falar de você, mas se você é uma banda daqui da Espanha, na Espanha, Não é é tão muito diferente difícil. assim no Brasil, sabe? Não é tão Eu diferente assim. acho que é uma questão de que a gente é latina, sabe? E tem muito apaixonamento por todas essas coisas. É como, não, você não pode ter sucesso porque é daqui. E aí muito, a gente briga muito por isso, sabe? Mas quando você chega a um ponto como o Mago de Oz, Ángelos da Pátria, Crysis, bandas assim muito mais grandes, que já tiveram sucesso fora, Existe aí uma sim, amenizada. é isso, Isso isso. aconteceu muito com o Crisium, por exemplo. O Crisium, eles fizeram o nome deles, na verdade, lá fora. Eles só Uhum, realmente cresceram no Brasil depois que já tinham feito um nome. Aí sim, o Crisium foi reconhecido quase que como uma instituição do death latino. Basicamente a mesma linha. uhum. Sim, E mesma linha aqui, sim. então, nesse caso, o Brasil e a Espanha andam muito de mãos dadas, porque esse é um modus Acho que sim. operandi muito comum aqui também. Aquelas que possuem sucesso são pontos fora da curva, a própria Nervosa,
Crisium, a Cripta, Sim. Sepultura, Angra, etc, etc, etc. Uhum. Essas são Sim, as mesma exceções coisa que aqui. comprovam a regra, na verdade. Sim, sim. Hum. Certo. E saindo agora um pouco do ramo do metal e levando em consideração os Dragon Balls da vida, eu me recordo que eu vi um story há pouco tempo atrás de um Metal Gear Solid, do próprio Resident Evil, e salvo engano, The Last of Us também estava no meio do rolê. Aham. Então, levando em consideração esse lado diva mais nerd, por assim dizer, como que essas franquias de games acabam te auxiliando na hora da composição de uma música? Olha, para gente que faz false chords, você não tem possibilidade de fazer muita melodia. Então você precisa de conhecer muita coisa de ritmos. Eh, tem muito feeling com bateristas e baixistas. E toda música que tem muito groove, muito ritmo, por exemplo, não sei, dembow, coisas assim muito diferentes, pode escolher muitas ideias. E nesse último ano eu nunca ouvira, certo, nunca ouvira nenhuma música de rap ou hip hop, porque para mim é uma coisa assim como a gente fica muito, como é que fala, enfadado. Brocha. Aqui no Brasil Muito, falamos brocha. sim, muito. E tudo como, sabe, assim, como mal, tudo mal. Eu não gostava disso, mas comecei a ouvir músicas de compositoras de hip hop aqui na Espanha e achei muito foda, porque isso me ajudou muito a hora de fazer frase, sabe? Quando Sim, você canta uma linha, pode ser bo, 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 ou pode ser ba, 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 ba. Isso me ajudou muito para pensar de novo como enfocar essas linhas musicais, sabe? Para que no início a gente não sabe, então não tem muita noção, e é muito death metal dos, dos 80, dos 90, tudo é, sabe, muito silábico, cortante, não tem muita métrica, por sim, falar assim. E qualquer estilo assim diferente ajudou muito nisso para mim. sim. Eu, em relação a games, eu comecei a tentar escrever alguma coisa, porque eu acho a franquia Devil May Cry muito inspiracional. O começo dela, ela tem uma vibe muito gótica, Sim, então eu acho que dá para fazer uma correlação entre isso e o mundo do metal também. Por causa da estética dela, por causa dos sim, porque inimigos. Você enfrenta literalmente exato. demônios, Sim, Gilgamesh, coisas do tipo. Então dá para fazer aquela, por exemplo, meter de repente uma mitologia egípcia no meio e fazer uma salada de rolê no meio. sim, sim, mas tem muita banda que tem muito músico que joga World of Warcraft e coisas assim, muito Corpse aqui na Grinder Espanha adora chamamos muito. WoW, inclusive. Sim, Freya sim, sim. Zakhtov, do Morbid Angel, já fez mapas de Doom, que é a franquia mais Uau. metal do mundo dos games, sem comparação, na minha Sim. opinião. Acho que o próprio Carl do Nile, eles tocaram aqui final de semana Uhum, passado no Bangers Open sim. Air. Ele já Ah, fez que coisas bom. envolvendo Doom também, inclusive. Sim, tem muita conexão. Acho que esse mundo de fantasia, de imaginar, é muito bom para ambos estilos, sabe? Sim, Sim. sim, sim. E tem muitas coisas de game, não só nos games, existem coisas mais da cultura nerd que dá para enfiar no mundo do metal. Teve uma história agora há pouco da DC, por exemplo, chamada Death Metal, e que o Batman que ri Uhum. foi o principal vilão. Então, sempre existe essa, esse, essa Alicia no metalverso, por assim Sim. dizer. Sim, sim, é muito, é um símbolo muito bom. Dois universos muito conectados, sabe? Sim. Mas além do mundo do metal, existe também coisas que são completamente fora disso. E hoje, em 2025, já é uma coisa muito menos pior, pelo menos na minha época. Eu comecei lá para 2006 de Fé e Fato, e era uma coisa muito, havia muito mente fechadismo, sabe, em aceitar coisas que não são do metal. Hum,
E como Uhum. sábado passado aconteceu aqui no Rio de Janeiro, eu me encontro agora no Rio, embora eu more perto de São Paulo, capital, Aham. aconteceu o show da Lady Gaga, que foi o maior Aham. público, aparentemente o maior público em um show gratuito da história, 2,5 milhões de 2 pessoas, milhões de dois pessoas, milhões e sim. meio, lá em Copacabana. E levando em consideração que essa pessoa adora também a Lady Gaga, Adoro, adoro com todo o meu coração. Eu já fui num show dela em 2016, acho que foi. Eu amo ela. Ela é uma artista completa. É muito mais que uma popstar. Ela, ela pode criar um universo completamente diferente de fantasia, de temáticas muito diferentes. É muito impressionante o que ela consegue fazer. Tem uma trajetória muito diferente, porque quando você pode ouvir os primeiros álbuns, são muito pop, mas ela tem mais country, depois tem mais eletrônica, tem disco, tem muita coisa muito legal. E esse último álbum, Mayhem, uhum, tem também uma parte rock. É muito bom, porque ele é muito. Tem uma forma de enfocar a sua música muito diversa. E isso é importante. As pessoas que gostam da música gostam de qualquer tipo de arte, sabe? Não tem por sim, que ser. Se sim. você. Claro, se você gosta do metal, ok, mas pode ouvir mais coisas. Não tem por que ser sempre isso. Sim, eu lembro muitas pessoas no passado que se você falava que gostava de Lady Gaga, era como, "Ah, meu Deus, não. Blasfêmia E quase. por quê? Blasfêmia. É, Sim, mas eu nunca gostei dessa forma de pensar. Eu sempre ouvi muita música muito diferente, desde que era uma menina. Todavia, a gente pode ouvir Lady Gaga na manhã e Venom na noite, tudo bem. inclusive, uma vez que um show de metal acaba, coisas que não tem a ver, que tem a ver com música, mas que não tem a ver com metal, podem acontecer de repente, quem sabe? Eu, pessoalmente, quando estou no meio de uma turnê, tem muitos momentos que não quero ouvir nenhuma coisa relacionada com metal, porque tem como uma saturação de todo dia na mesma coisa que precisa de Gera algo fadiga diferente. até. Uhum. E tem, não sei, flamenco, música clássica, poder ouvir qualquer coisa. Especialmente Abracadabra. Tem que aprender, assim, eu sou muito má para isso. Não vou conseguir. Ah, conseguirá sim. Eu costumo ficar fazendo umas danças aleatórias em eventos nerds e eu nunca achei que eu conseguia. Eis que eu, de repente, peguei o desafio em minhas mãos e falei, vou começar a fazer esse troço. E eu Olha, consigo dar uma desenrolada por aí. agora tem que aprender. Quem sabe depois de um show do Blood Hunter, quem sabe. Pode tentar. Agora, infelizmente, vamos chegando nas partes finais, a Uhum. nossa tristeza. Oh, E o que que acontece? Eu vejo que o som do Blood Hunter ele é muito próximo ao som do death metal sueco, notadamente da uhum, linha da Suécia, sabe? In uhum. Flames dos anos 90, um pouco de At the Gates e, principalmente, Arch Enemy. Qual seria a relação entre o Blood Hunter e essa ponte exatamente do death sueco? Porque as similaridades são muito grandes. Sim, acho que é essa melodia da guitarra, sabe? Você pode fazer death metal muito técnico sem melodia, como, por exemplo, não sei, Cannibal Corpse, Sim, mas é uma um coisa death mais mais. da Florida. Sim, é isso, é isso. Mas a gente nunca teve essa motivação, sabe? Porque, ademais de gostar do metal extremo, a gente gosta de muitos estilos muito diferentes. Por Essa que é a exemplo, beleza no do caso metal, do. inclusive. Sim, no caso do Dani Arco, suas bandas preferidas são Iron Maiden, Judas Priest, Death. E acho que, não sei, Adagio, por exemplo, que é uma banda francesa de metal progressivo, Dream Theater gosta muito, muita coisa muito diferente. E nos inícios da banda, o Blue Hunter tinha um vocalista melódico na linha dessas bandas, mas isso não aconteceu finalmente. E quando eu cheguei na banda, eu falei,
eu sou uma vocalista de metal extremo, não posso fazer nenhuma coisa. E naqueles inícios eu não sabia fazer nada. Foi o Dani que me mandou esse convite de, ok, escreva uma letra, vamos ver. E aí foi que eu aprendi. Aí eu aprendi. Primeiro show, primeiro álbum que gravei no estúdio, mal. A gente morreu, sabe? Nossa, A que a gente gente chamaria de morrer voltou na para praia também. a gente voltou para casa sem voz. E aí foi que eu pensei, ok, alguma coisa aqui é Deu melhorar, merda. sabe? Sim, mesmo. Isso não foi bom, sabe? Porque a gente precisa de falar no dia. E isso, ele foi muito aberto de mente para pensar, considerar, não? Ok, essa não era a minha ideia do início, mas por que não? Agora eu sou a parte extrema, mas se você esquece que eu sou uma vocalista, poderia ser uma banda de outro gênero, porque tem muito elemento de outros estilos musicais, e é isso. Olha, Diva, foi um imenso prazer. Eu agradeço bastante ter Para dedicado um mim também. tempo para nós, tá? E levando em consideração que nós temos shows nos dias 18 de julho, que será em São Paulo, que é o que eu estarei. Uhum. Ah, Tem que no bom. dia. Ah, estarei bem lá na frente, inclusive. Ai, Dia sim, eu quero ver você. 19. E verá Assim, banguear demais, inclusive. Dia bom, 19 será em Cuiabá e dia 20 será aqui no Rio de Janeiro. O que isso. é que nós podemos esperar de um show do Blood Hunter aqui em terra brasileira? Você vai suar como nunca, de tanto que é bom que vai fazer. E pelo clima também, e pelo clima também. É, Então, junto ao útil ao mas, agradável, creu. mas vai estar frio, né? Porque julho. Julho costuma dar um leve frio mesmo. Bom, mas vai entrar em calor. Eu asseguro Ah, isso mas a para você. temperatura vai ser muito elevada. Eu tenho certeza Muito, muito. disso. A gente tem muita energia e gosta de compartilhar essa energia com o público, sabe? Porque quando a gente vai num show, gosta de formar parte desse espetáculo dessa forma, é pro Blood Hunter é igual. Gosta de interatuar, a gente vai já descendo do palco, tem muita coisa para mostrar. Ah, é excelente essa interação entre o público e a banda. Isso aumenta grandemente a experiência, inclusive. Espero que sim. Então, é isso. Eu, mais uma vez mais é tenso. Uma vez mais agradeço muito seu tempo. Foi um prazer imenso esse Obrigada. bate-papo de agora. Para mim também. E em julho estaremos juntos. Tranquilo? Nos vemos em julho. Nos veremos lá. Sim. Um abração para você e boa sorte na estrada. Obrigada e a gente se vê lá. Muitos beijinhos e Outro, obrigada pela atenção e pelo carinho. muito agradecido. Até mais. Obrigada.